ficou oscilando, mas ele não deu ouvido, e ele agora está nessa situação por estabelecer. Não é desejo meu, nem de nenhum colega, que ele fique acabado ou que ele venha a óbito. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que se o Senhor tiver um plano na vida dele, muda aquele coração, aquela história, restaura a vida dele. Nós pedimos ao Senhor nesta noite, crendo, ó Deus, que o Senhor já tem feito muitos milagres na nossa vida. Essa cirurgia que eu fiz, ó Deus, por mais pequena que seja, como diz, toda cirurgia é uma cirurgia de risco. E eu sei que cada momento o Senhor estava ali comigo, me guardando, me protegendo. Creio também que os irmãos estejam em oração, ó Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pelo cuidado do Senhor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro, mas eu sei também que o Senhor tem sido misericordioso, tem sido um Deus tão generoso comigo, cuidado de mim com muito amor e carinho, cuidado das minhas filhas, cuidado da tua igreja. Eu sou grato ao Senhor, Deus. Verdadeiramente sou grato ao Senhor pelo cuidado, porque até mesmo, Deus, quando eu acho que eu estou sozinho, alguém se posiciona e pergunta se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Pai, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem sido tão generoso para comigo, o Senhor tem sido tão generoso com a tua igreja, Deus. Quantos aqui que receberam também o favor do Senhor de várias áreas da sua vida, tanto financeiro, quanto espiritual, quanto na sua área emocional, física, na sua área de saúde. Nós temos aqui relatos do cuidado do Senhor, ó Deus, com a tua igreja. E não vai ser diferente, ó Deus. Nós sabemos do quanto o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos as nossas vidas, a vida dos nossos familiares nas tuas mãos. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos também a vida daqueles que me fizeram mal. Ó Deus, eu não sei se foi com intenção ou sem intenção, mas isso não vem ao caso, Deus. Quero entregar cada um nas tuas mãos. Eu não desejo mal para nenhum deles, pelo contrário, eu desejo, ó Deus, que o Senhor faça com que eles convertam o coração e voltem para o Senhor. Limpa, ó Deus, aquelas almas, aqueles corações, que eles restauram a presença do Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados. Que o Senhor, ó Deus, faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pai querido, que o Senhor nos posicione para sermos, ó Deus, aqueles que vão povoar os céus e saquear o inferno. Quem somos nós, ó Deus, para determinar quem vai entrar no céu ou não? Quem somos nós, ó Deus, para julgar pecados dos outros ou decisões que eles tomam, ó Deus, nas suas vidas? Mas que nós possamos, ó Deus, sermos diferentes. Que as atitudes dos outros, ó Deus, não nos façam mudar os nossos comportamentos, ó Deus. Que as atitudes dos outros contra as nossas vidas não mude o nosso caráter, nem nossa essência. Que nós possamos, sim, ó Deus, servir o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Não que nós somos perfeitos, nós somos, pelo contrário, nós somos falhos demais da conta. Nós erramos a todo momento, a todo instante. Mas nós queremos erguer as mãos para o Senhor, pedir ao Senhor que nos salve, nos livra, nos perdoa, Deus. Por muitos dias nós andamos falhos, brincamos, ó Deus, mas isso, ó Deus, não é para ofender o Senhor. Isso não é, ó Deus, para que o Senhor vire as costas para nós. Pai, que nós possamos nos posicionar como verdadeiros adoradores, como homens e mulheres que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nos faça entender a tua vontade, Deus. Só o Senhor sabe como ficam os nossos corações no decorrer do dia. Só o Senhor sabe como ficam os nossos corações pela madrugada, de noite, quando nos despertamos pela madrugada, Deus. Só o Senhor sabe. Mas eu creio, ó Deus, que o Senhor vai acalentar os nossos corações. Quantas vidas aqui, ó Deus, têm se posicionado, clamado pelo ente querido, ó Deus, que está afastado, clamado, ó Deus, por um ente querido que está desviado da tua presença, clamado, ó Deus, clamando por um ente querido que está nas drogas, na prostituição, no adultério. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai fazer milagre. Hoje, ó Deus, é um culto de libertação. Nós precisamos ser libertos de tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Nós queremos ser libertos, ó Deus, de tudo aquilo que nos faça andar de marcha ré, ó Deus. Pai, que nós possamos nos posicionar como verdadeiros adoradores, como verdadeiros servos do Senhor. Nos livra, ó Deus, nos livra de todo pecado.
Faça a tua vontade, Deus. Faça a tua vontade. Eu tenho, ó Deus, 2 filhas e queria, ó Deus, quando deixar essa terra, que as minhas filhas possam estar estabelecidas no altar do Senhor, estar posicionadas como servas do Senhor nessa terra. Eu peço ao Senhor, cuida delas com muito amor e carinho. Cuide das minhas filhas, ó Deus. Os bens mais preciosos que eu tenho hoje, Deus, são elas. E eu não quero perder elas para o mundo de forma nenhuma. Eu quero saber, ó Deus, que eu deixarei um legado na vida delas. Posso até não deixar herança, mas quero deixar um legado, Deus. Que eu fui um bom pai, que eu fui um bom servo do Senhor. Muito obrigado, Deus. Sou grato ao Senhor por tudo, pelo cuidado do Senhor com elas. Sei que por mais que eu não mereça, o Senhor tem cuidado delas com muito amor e carinho. E o que me parte o coração, ó Deus, é saber que se eu partir, como elas ficarão nessa terra. Então deixe os cuidados do Senhor, crendo que o Senhor fará o melhor na vida delas. Muito obrigado, Jesus, por tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 1. Salmos de número 23. Salmo de número 23. Você encontraram? Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi escreve o salmo de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada aqui, ele vai nos abranger de várias formas. Não vai nos faltar o pão, não vai nos faltar o alimento, não vai nos faltar as lutas nem as dificuldades. Por muitas das vezes a gente olha que esse nada aqui vai dizer o seguinte: quer dizer que o Senhor vai prover tudo na minha vida, inclusive nas lutas, nas dificuldades, Ele vai estar conosco. O salmista Davi, ele vai dizer: deitar-me em paz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Às vezes a gente precisa ser guiado pelas águas tranquilas do Senhor. Às vezes nós andamos com os nossos corações turbulentos, pensativos, cheios de pensamentos. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos sair dessa? Como eu disse aqui, né? Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu tive 2 percas de 2 amigos, do Fábio e do Jovelino, e o Pachola nessa situação de AVC. A irmã Berenice, né? Ela pisou com o chinelo ao contrário, errado, quebrou o pé, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós sabemos que Deus, Ele é providência de tudo. E o salmista aqui está dizendo: guia-me mansamente às águas tranquilas. Às vezes nós precisamos pedir ao Senhor para guiar os nossos pensamentos às águas tranquilas, guiar os nossos passos às águas tranquilas, porque às vezes os dias nos dá medo, nos faz preocupar, né? E eu deitado ali naquela mesa de cirurgia, por mais que era uma pequena cirurgia, mas uma pequena cirurgia pode virar uma morte.
E às vezes a gente olha e fala: Deus, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor cuida de mim, cuida das minhas filhas, cuida da tua igreja. Porque eu já vi inúmeras pessoas entrar andando no hospital muito bem e sair no caixão. E às vezes a gente precisa guiar os nossos pensamentos, as nossas mentes, as águas tranquilas. Ele diz: refrigera minha alma. Por que ele está dizendo refrigera minha alma? Porque a alma dele estava acelerada. Ele estava com a alma quente, atribulado. Então ele pede: refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A Marlene está aqui. E andar pelo vale da sombra da morte, né, Marlene? Causa um tremor e um temor demais a conta. Quando você sabe, principalmente quando o médico fala o seguinte: olha, a sua chance de sobreviver é 1%. Ou seja, você tem 99% de chance de morrer. Aí que às vezes a gente anda pelo vale da sombra da morte mesmo. Mas o salmista vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Às vezes nós precisamos confiar em Deus. Confiar que Ele é capaz de fazer tudo na nossa vida. É fácil? Claro que não, irmão. Não é fácil. Quando a pressão da gente sobe, o coração acelera. A gente quer procurar um médico, né? Que nem um dia, eu disse aqui um dia desse para trás, eu levantei por volta umas 3 horas da manhã, minha garganta tapada, não conseguia engolir direito nem respirar, porque dá uma bola na garganta. E eu olhei e pensei o seguinte: só no outro dia que alguém vai me achar morto aqui dentro de casa. E por volta lá das 8, 9 horas da manhã, que era a hora da Nicole acordar, que ali ia ver, chamar eu no sofá, eu não ia estar mais vivo. E às vezes a nossa vida é assim. Há momentos que às vezes nós estamos tão bem, mas há momentos que Deus faz assim, no chão. E aí? O salmista está dizendo aqui: ainda que eu andasse. Ele não estava dizendo que estava andando, mas ele está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E ele vai dizer mais ainda: tua vara e teu cajado me consolam. Quando a gente olha para a palavra de Deus, qual que é a diferença de vara para cajado? A vara era usada para conduzir as ovelhas no caminho certo. O cajado, ele tinha um gancho na ponta dele. Quando a ovelha ia cair no buraco, ele pegava ela pelo gancho e trazia ela de volta. Cajado também era para espantar os lobos que atacavam as ovelhas. E ele vai dizer que no versículo 5, como é bom andar na presença de Deus. Ele vai dizer: preparas uma mesa perante mim. Olha só, perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele vai dizer: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não é fácil. Mas o salmista está dizendo: me honra na presença dos meus inimigos. Não é para mim ver a queda deles, não. Não é para mim zombar deles, não. Mas para eles ver que o Senhor é comigo. Olha o que o salmista está dizendo: unge, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele não está dizendo preparas uma mesa para mim, não. Ele está dizendo perante mim. Ele está dizendo: quando eu chegar, o
Senhor prepara a mesa. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor nos trata com honra. E aonde que o Senhor nos trata com honra? Na presença dos nossos inimigos. E ele vai dizer certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu imagino Samuel, Davi escrevendo esse salmo, cuidando das ovelhas do seu pai lá, aquelas míseras ovelhas. Cuidando delas ali no meio do mato. Quando vinha lobo atacar, ele entrava na batalha. Quando vinha urso, ele entrava na batalha. Quando vinha leão, ele entrava na batalha e defendia as ovelhas do seu pai. Isso no decorrer do dia, mas quando chegava a noite em casa, que era a hora de guardar as ovelhas, ele chegava em casa. Isso é uma conjectura, tá, irmãos? A Bíblia não fala isso não. Eu quero interpretar que talvez seja assim que aconteceu na casa de Davi. Que quando ele chegava em casa cansado, ele não tinha paz, ele não tinha sossego, porque os seus irmãos o atormentavam. Porque se você for pesquisar quem era Davi, a história dele, ele era todo cheio de sardinha, cara pintada, cabelinho queimado do sol, ruivo. Então dentro de casa, aquilo que deveria ser bênção na vida dele, era uma maldição. Os irmãos dele zombavam dele, zoavam dele, caçoavam dele e não deixavam ele em paz. Pastor, como é que o senhor é capaz de provar isso? A Bíblia vai dizer que quando Samuel chegou para ungir, chegou na casa de Jessé para ungir a rei, Samuel não sabia quem era. Ele não sabia que o nome dele era Davi, não sabia que ele era pequeno, nem que ele era ruivo, nem cheio de sardinha. Deus só falou o seguinte: vai, pega um chifre de carneiro com azeite, vai à casa de Jessé, que lá eu vou ungir o novo rei. Quando chega lá, os seus irmãos tudo forte, musculoso, e Samuel chamava e Deus dizia: não é esse, não é esse, não é esse. Quando passa o último, a Bíblia vai dizer que Samuel olha para Jessé e fala o seguinte: acabaram-se os filhos? Se você olhar no texto, olha o que Jessé vai dizer: resta um ainda, e é o menor da casa. Aonde ele está? Está cuidando das míseras ovelhas, está lá no pasto, ou seja, ninguém dá nada por ele. Enquanto tem gente na casa comendo, ele está lá cuidando das ovelhas. Enquanto tem gente esbanjando banquete, ele está lá cuidando das ovelhas, lutando com o urso, lutando com o leão. Mas na casa dele ninguém dava nada por ele. Mas a Bíblia vai dizer que Deus estava olhando para ele quando ele estava matando os leões, quando ele estava matando os ursos, para atacar as ovelhas. E eu imagino, olha o que o texto diz, se você for olhar lá no livro de Salmos. Olha que interessante, Deus fala: achei a Davi meu servo. Olha o que é Deus encontrar uma pessoa. Achei a meu servo Davi. E quando ele chega, a Bíblia vai dizer que Samuel diz o seguinte: nós não sentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. E a Bíblia fala que eles mandam chamar. E nisso, quando vai chamar ele, quando ele está vindo, Deus fala: é esse. Irmãos, eu quero entender que quando Samuel olha para Davi, eu não acredito que Samuel olhou com bons olhos, não. Eu acredito que Samuel olhou e falou o seguinte: meu Deus do céu, que buraco é esse que nós entramos? Era pequeno, ruivo, cheio de sardinhas, mas Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E a Bíblia vai dizer que quando ele é ungido perante quem? Os teus inimigos, os seus irmãos na sua casa.
a Bíblia vai dizer que ele foi ungido ali. E a mesa foi preparada ali para ele. Então aí que vai se cumprir o Salmo 23. Irmão, não se preocupe com a luta que você está passando. Não se preocupe com os holofotes. Não se preocupe porque não tem ninguém te vendo. Não se preocupe por ninguém estar te colocando na mídia. Não se preocupe porque os outros não estão te vendo, pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus no calado, ninguém está me divulgando, ninguém está falando nada de mim. Não se preocupe, porque quem precisa te ver, Ele está te vendo. E no tempo oportuno, Ele vai dizer: achei meu servo. E Ele vai te honrar. Porque eu quero frisar aqui mais uma vez: Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Você não entendeu? Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus é o Deus que te abençoa, ainda paga para você ser abençoado. Ele honra. Se você pegar um Davi antes de ser ungido, e você pegar um Davi depois de ser ungido, e de posicionado, você vai ver como é que Deus usa ele. Deus pega Davi e vai dizer para ele: vou conjecturar mais uma vez. Você quer aprender a ser rei? Você quer aprender a governar? Você vai para a casa de Saul. E lá você vai fazer o que você sabe fazer de melhor. O que Davi sabia fazer de melhor, igreja? Tocar harpa, adorar a Deus. Você vai fazer o que você sabe fazer de melhor. Você vai para lá adorar. O que eu vou aprender lá? Simplesmente você vai adorar. Porque na adoração eu vou trabalhar. A Bíblia diz que foi Deus que enviou os espíritos para atormentar a vida de Saul. E quando Davi chegava e dedilhava a harpa adorando a Deus, a Bíblia diz que os espíritos iam embora e Saul dormia tranquilamente. Pastor, Deus levou Davi para ali só para tocar a harpa? Para ser uma pedra de consolo para Saul? Não, porque enquanto ele estava na casa de Saul, todas as atitudes que Saul tomava, tudo aquilo que via entrando e saindo, ele estava observando e aprendendo, porque no tempo oportuno ele teria que usar a ferramenta que Deus deu para ele, que era o cajado de autoridade sobre aquele povo. Olha, Deus não está te vendo. Quer dizer, Deus está te vendo. O homem pode não estar te vendo, mas Deus está te vendo o seu esforço. Tudo que Davi pegava para fazer, ele fazia com excelência, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que seu pai pega uns queijos e uns pães e fala o seguinte: leva para a guerra os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele deixa realmente as ovelhas do seu pai e obedece o seu pai, pega e vai levar. Quando ele chega lá, em vez dos irmãos ser gratos pelo alimento que ele levou, os irmãos começaram a zombar dele. O que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas míseras ovelhas do nosso pai. Quem que você pensa que é para estar aqui? Vai embora. E ele não se incomodou com os gritos do mal, não se incomodou com os gritos do inimigo, com o levante do inimigo. Simplesmente ele só pergunta: quem é esse incircunciso para afrontar a nação, o povo de Deus? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? E ele é um bom estrategista. E ele pergunta: o que vai acontecer o homem que matar esse gigante?
alguém se levanta lá no meio e fala o seguinte: vai casar com a filha do rei, e toda a sua família será isenta de impostos. Imagina Davi bater no peito e dizer: pode mandar dizer para o rei, pode mandar dizer para Saul que eu cheguei, e que agora eu vou jogar esse gigante por terra. Só que, como eu disse, irmão, todo mundo olha para você que é pequeno e vai dizer o seguinte: não é nada, não vai conseguir, não aguenta o tranco. Então eles vão mandar avisar para Saul que Davi, ele decidiu matar o gigante. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para você entender como é que Deus te chamou e como é que ele se prepara para a obra. Quando ele chega lá, Saul olha para ele e fala o seguinte: misericórdia, agora eu sou morto. Olha quem vai vir para a guerra, olha quem vai guerrear. E quando olha, Saul vai dizer o seguinte: eu até deixo você ir, mas você tem que colocar a minha armadura. Irmão, quero que você entenda uma coisa: a armadura de quem deixou de obedecer à vontade de Deus não funciona naquele que se posicionou para adoração. A armadura de quem não tem comprometimento com Deus não se adapta a quem decidiu obedecer à vontade de Deus. Aleluia. Você não entendeu, a armadura do mundo não cabe mais em você, filho. Quando você se reveste da armadura do mundo, você vai sentir cansado, seu corpo pesado, e você vai dizer: eu não consigo vencer batalha desse jeito. Mas quando você reveste da armadura lá de Efésios capítulo 6, revestidos de toda a armadura de Deus, a situação é diferente. Davi vai se posicionar e vai dizer o seguinte: não preciso dessa armadura, com isso eu não vou conseguir. O que você precisa então? Davi vai dizer o seguinte: eu tenho a minha funda, eu só preciso passar na beira do riacho e pegar 5 pedras, pegar algumas pedrinhas. Eu imagino que quando Saul, Jonathan olha ali também, que eles estavam ali à volta, fala o seguinte: meu Deus, um gigante daquele tamanho, com espada grande, e ele vai entrar numa batalha sem armadura, ainda vai entrar com uma tiradeira e 5 pedras, estamos mortos. Mas a diferença não está nas pedras que ele coloca no alforje, não está na funda que ele se posiciona contra o gigante, mas na confiança e na fé que ele tem em Deus. Ele sabia que Deus ia colocar o gigante aos seus pés. E uma das coisas mais interessantes que eu sempre pergunto para algumas igrejas que eu passo, né? E eu perguntei para umas irmãzinhas desses dias, que Deus, ele é estrategista. Eu perguntei para elas o seguinte: qual foi a arma que Davi usou para matar o gigante Golias? Quem sabe? Aprenderam, né? Com a espada. Ou seja, não era a espada de Saul, não era a armadura de Saul, mas Davi precisava da pedra e da funda para derrubar o gigante. Para quando chegar em cima do gigante, como ele debruçou em cima do gigante, ele diz o seguinte: quem é você agora diante do Deus de Israel? Eu vou te mostrar com a sua própria ferramenta do inimigo, eu vou te destruir. Meus queridos, entendam uma coisa: Deus te levantou. Deus te levantou. E Deus te levantou aonde ninguém está te vendo. Quem estava vendo Davi lá no meio do pasto? Só Deus. Só Deus sabe quantos leões você tem matado por dia. A verdade é que tem dia que você mata leão até que não é seu. É ou não é? De tanto leão que se levanta, tem hora que você mata leão que não é seu. Você vai dizer: eu estou matando leão que não é meu. Não é possível.
Tem dia que o urso se levanta e você está matando. E tem dia que o urso nem é seu, você está matando. Mas sabe por que você está matando o leão por dia? Que você está matando o urso por dia? Pensa comigo, pensa na história comigo. Por que se levantou leão para pegar as ovelhas que não valia nada da casa de Jessé? E vem um menino chamado Davi e estraçalha o leão no meio, rasga ele no meio. Pastor, até hoje eu não entendi isso. Porque se você for olhar, Deus estava preparando Davi para encontrar com o gigante. Porque se Davi tem medo do leão, quando ele visse o gigante, ele ia fazer que nem os irmãos dele fez. Eu não vou, vai você. Eu também não vou, vai você. Até que Davi, como ele matou leão e urso, dá para entender, irmão. Na escala aí, a gente que não é bobo, não. O leão e o urso são os dois bichos ferozes do mato, né? O leão é conhecido como o rei da selva e o tapa do urso estraçalha o ser humano pelo meio. Mas Davi, com toda a ousadia de Deus, ele diz: aqui não, nas ovelhas do meu pai, ninguém pega não. Sabe o que me chama a atenção? Que as ovelhas não valiam nada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele podia ter escondido na caverna, escondido em qualquer lugar e deixar levar a ovelha. Mas ele dizia: não vale nada para os outros, mas para mim vale, porque foi me dada a responsabilidade de cuidar delas. Aleluia. Pode não valer para eles, mas foi me passar a responsabilidade de cuidar delas. E eu só vou perder, chegar no fim de tarde, quando eu entregar todas elas e dizer: está aqui, as ovelhas foram entregues. A Bíblia vai dizer que Deus não gosta de covarde. Gosta de crente. Deus gosta de crente ousado, ousadia. Deus gosta de homem, de mulher que levanta e vai dizer o seguinte: não, aqui não. Aqui nesse território aqui, quem manda sou eu. O inimigo não tem autoridade para governar aqui não. O inimigo não tem autoridade para mandar aqui não. Sabe o que tem dificultado muito? É a geração de crentes frouxos. Ai, o inimigo está fazendo assim, assado comigo. Mas irmão, cria ousadia. Repreenda. Com autoridade. Aqui não. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Já assistiu? Aquela senhorinha aí, irmãos, me surpreende no filme. Ela ensina para a mulher lá: quando você entrar dentro da sua casa, você vai dizer, determinar, vai falar com ele que aqui não. E quando a mulher está dentro de casa, ela vai ver, ela vai falar com autoridade: aqui dentro da minha casa quem manda é Deus e você não tem autoridade aqui. Ela se posiciona. E é isso que nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas, de nos posicionar e dizer: dentro da minha casa quem governa é Deus. Porque enquanto nós nos acovardar, o inimigo ele se anda com as nossas vidas. Ele brinca. E eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja nessa noite: quem aqui é servo de Deus? Quem aqui que o cordeiro foi morto por ele? Agora olha, pensa comigo. Se o cordeiro foi morto por você, você é adorador, tem sangue nos umbrais da sua casa. Se tem sangue nos umbrais da sua casa, quando o espírito de morte chegar, ele vai olhar e vai dizer: aqui não, porque aqui tem sangue do cordeiro. Quando o inimigo tentar entrar na sua casa, ele vai chegar e vai dizer: aqui não, porque aqui tem sangue nos umbrais. Quando o inimigo tentar chegar na sua casa, ele vai olhar e vai dizer: tem bordão na porta. Tem presença de Deus aqui, eu não posso entrar. E nós precisamos entender
da onde Deus nos tirou e aonde Ele quer nos colocar. Quem aqui quer ser grande? Grande no sentido de, em algumas áreas da vida, porque grande mesmo é Deus. Quem aqui pensa alto? Quem aqui pensa alto? Ou você pensa sempre pequeno? Você pensa alto? Se você pensa alto, não é errado pensar alto, não. Não é errado você pensar o seguinte: Deus, eu quero uma casa bonita, uma casa com uma cozinha ampla, com uma churrasqueira. Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero uma boa mulher, eu quero um bom relacionamento com os meus filhos. Não é errado. Porque você precisa sonhar. Olha que quando Davi estava escrevendo, ele nem sabia que Deus ia cumprir na vida dele. Mas ele sonhou, ele jogou para o papel o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele vai dizer: deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu filho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha o tempo que ele escreve isso, o sonhador escrevendo isso, pelo tempo que vai se cumprir. José foi a mesma coisa. Quem levantou contra ele não foi de fora, foi os da própria casa. Mas assim como Deus honrou Davi, Deus honrou José. Assim como Deus deu trono para Davi, Deus deu trono para José. Qual que é a diferença? Nenhuma. Que os dois cumpriram o propósito da obediência, de sofrer a humilhação calado, de sofrer as injúrias calado, e lá na frente viu a recompensa de Deus. Você não vai ver em parte da Bíblia nenhuma que José perseguiu que Davi perseguiu seus irmãos. Você não vai ver na parte da Bíblia nenhuma que José perseguiu seus irmãos. Pelo contrário, tudo que os dois fez, tanto Davi quanto José, foi trazer bênção para toda a sua família. Porque ele incorporou toda a sua família na bênção. Pastor, o senhor é capaz de provar isso? Claro que eu posso. E eu sei que você também pode. Quando Davi venceu o gigante Golias, ele foi honrado. Ele casou com a filha do rei. E a promessa se cumpriu que toda a sua parentela estaria isento de impostos. Então eles foram incorporados na bênção. Lá em José, quando ele assumiu o governo para controlar tudo, a Bíblia diz que os seus irmãos vinham comprar alimentos. Ele vendia para eles? Não. Ele dava para eles. E a Bíblia vai dizer que com o tempo ele trouxe toda a família para cá. Porque é assim que Deus faz. Aqueles que te perseguem, que te caluniam, que te difamam, eles vão sentar na mesa para comer e vão entender que Deus é contigo. Mas enquanto você querer fazer o seguinte: eu vou procurar justiça, eu vou querer fazer isso, eu vou querer fazer do meu jeito, aí Deus fala o seguinte: quando você quiser fazer do seu jeito, vou deixar você fazer do seu jeito. Porque no dia que você decidir deixar eu fazer do meu jeito, eu vou ser justiça sobre a sua vida, sobre a vida de Deus. E você possa entender nessa noite para que você foi chamado e aonde você foi chamado. Sabe de onde eu saí? Todos aqui sabem. Lá de prostituição,
de droga, de mentira, de engano. Ou seja, a ovelha malhada, no meio das ovelhas malhadas. Mas ao longo do caminho, Deus vai trilhando o caminho para a gente chegar aonde quer chegar, aonde Deus quer que a gente chegue. Não sei de onde Deus te tirou, mas eu sei que Ele tem propósito na sua vida. E Ele vai te honrar. Às vezes é difícil para a gente pregar que Deus vai honrar a gente no meio dos grandes. Honra. Eu estava lá em Água Doce do Norte. Olha onde eu estava. Água Doce do Norte. Na igreja Assembleia de Deus. O pastor Jander da igreja Ministério Belém, que todos conhecem, ele foi pregar lá. E estava lá, aquela igreja, só gente grande, né? O pastor Jander, renomado. E eu estava ali, sentado ali, assistindo o culto. E eu me lembro direitinho, ele olhou assim e falou o seguinte: tem aqui, né, um pastor conterrâneo lá da minha cidade lá. E eu queria que esse pastor fizesse a oração para abençoar a minha pregação nessa noite. Aquilo me trouxe alegria, irmão. Da outra vez foi num velório lá na igreja Bárbara Eleodora. Acho que foi lá mesmo. Tinha um culto fúnebre lá, né? Mais uma vez. Eles me chamaram para orar. No meio de todos aqueles pastores, orar naquele culto fúnebre. Sabe o que é isso? Deus é capaz de honrar nós aonde nós estivermos. Só que antes de Deus honrar nós precisamos o quê? Honrar a Deus. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Porque é princípio da obediência. Se você não sabe honrar Deus, como é que você quer que Deus te honre? Se você for olhar ali, na Sagrada Escritura, no Salmos que Davi escreveu, alguns dos salmos você vai dizer, achei Davi meu céu, vai dizer, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi é a menina dos meus olhos. Aí eu te pergunto, isso é honraria? O que vocês acham? Imagina Deus chegar e falar o seguinte: esse aqui é o diácono Milton, meu servo fiel, a quem eu tenho orgulho. Isso é honra, irmão. Deus olhar para você e dizer: está aqui minha serva, meu servo, eu tenho orgulho dele. Isso é honra, é melhor do que ouro e prata, irmãos. Porque vamos colocar baixinho aqui, baixinho, vamos pôr o céu mais baixo. Imagina você ir na festa de um político aí, está lá prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e tudo. Alguém olhar para dizer o seguinte: ah, tem uma pessoa muito importante que sobe aqui para nos honrar aqui. Você ficaria feliz, irmão? Se alguém notasse você no meio desses grandão e olhasse para você e te notasse lá, ficaria? Ficaria. E com certeza alguém que estava lá dizia o seguinte: olha lá, está se achando, só porque chamou o nome dele. Isso é honrar. E Deus tem prazer em honrar cada um de nós, como honrou Davi. Davi foi um homem honrado. E Deus quer te honrar também. Quero frisar mais uma vez, para passar para as irmãs adorar o Senhor nessa noite, para nós orar para nós ir embora. Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada. Aí eu fiz para Deus. Será que eu vou fazer agora? Irmão, fica tranquilo. Você não vai fazer para barganha com Deus, não. Não vai fazer barganha com Deus, não. Você vai dizer o quê? Eu estou fazendo para Deus, eu estou honrando a Deus. Porque se Ele me der, Ele é Deus. Mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Agora o que me consola disso tudo é saber que mesmo não querendo nada,
esperando nada, Ele me dá. Porque Ele é fiel. O maior exemplo disso é quando Jesus fala com Pedro: afasta o barco um bocadinho, que eu quero usar o seu barco como púlpito para pregar. Pedro briga com Jesus e diz: no meu barco não, aqui o senhor não entra não. Estou cansado da luta, lutei a noite inteira, aqui não. Vou lavar a rede e vou embora para casa descansar. Foi isso que aconteceu? Não, ele disse: tá bom. Lava nas redes aqui, né? Embora para casa, estou cansado, mas o senhor está mandando, vamos lá. Quanto que Deus ficou devendo pelo aluguel do barco? Quanto? Porque depois Deus pagou o aluguel do barco. Você vai lá, lança a rede agora. Vou te compensar pela obediência, vai lá. A Bíblia fala que a colheita foi grande ali. E o que Pedro semeou, irmão, para colher tanto assim? Só obedecer. Sabe por que nós muitas vezes nós não colhemos? Porque nós não somos obedientes. Nós questionamos. Aí nós queremos receber de Deus. Ah, Deus é injusto, Deus deu para fulano e não deu para mim, Deus deu para ciclano e não deu para mim. Mas quando Ele te pediu para arredar o barco e usar como púlpito para pregar, você disse: não, estou cansado, eu não consigo. Ah, não, trabalhei o dia inteiro, não dá. Só Deus e eu sabem, virei a noite trabalhando, o dia trabalhando, hoje não dá. Aí depois você quer lançar a rede e pescar muito, fora de concentração, filho. No mínimo que vai acontecer é você lançar a rede e um peixinho pra você morrer de fome. Uai. Amém? Quem que quer sair com a rede cheia? Levanta a mão. Ai. Todo mundo quer ficar com a rede cheia, né? Mas agora a pergunta que não quer calar: quando a rede está cheia, Jesus diz: deixa tudo e segue. Tristeza, irmão. Agora que é a hora de eu usufruir da bênção, Deus. Não, fica tranquilo, filho. Porque agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de alma. Porque melhor não é ganhar as coisas dessa terra. A melhor é ganhar a galardão do céu. Amém? Eu imagino quando eu olho para Salomão, filho de Davi, que aprendeu tudo de seu pai. Foi um homem que cresceu ali, o pai sempre ensinando para ele uma coisa só: de tudo que você deve buscar ao Senhor, busque sabedoria, busque sabedoria, busque sabedoria. Na primeira oportunidade que Deus oferece para ele de dar alguma coisa para ele, o que ele pede? Sabedoria. Enquanto ele teve obedecendo a palavra de Deus, cumprindo a sabedoria, ele foi velho. Mas quando ele começou a olhar para as coisas desse mundo, ele declinou. Então se posiciona, amém, meus filhos? As irmãs vão adorar a Deus, logo após nós vamos orar a Deus para nós ir embora. Escolher os dias, minhas ofertas para nós ir embora. Né? Então foi mais do que um devocional, foi uma pregação inteira. Vai ser, né? Se colocar na mão, não, acho que não é embora. A capela? A capela. Não, vai não. Você não igual a capela. Acho que você me colocou no tempo. Vamos lá. Porque se ela expõe agora que tem. Tudo que eu tenho de ofertar é o quebrantado coração. Eu queria ter muito
a Sandra aí, ó. Lourival Rodrigues. Sandra Aparecida? Sandra Araújo. Acabou?
afasta delas. Né? Afasta delas, por isso que eu falo. Esses hinos elas já cantaram aqui inúmeras vezes. Então não tem lógica nem precisar de pasta para ler, né? Não, mas tem que pôr a letra. Tá lá, ué. Tava lá. Não, mas sempre a Maria. Aquele dia que eu pus em Ah, Maria Marçal, né? Mas ficou bom, né? Irmãos, a letra desse hino é muito importante, né? Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de minha vida restaurar, né? Restaurou minha casa, restaurou minha família, restaurou a minha saúde, né? Talvez um dia você for uma árvore cortada, ninguém dava nada por você, né? Mas aí veio Deus, regou, cuidou, e às vezes onde todo mundo olhava e dizia só tem morte, Deus diz tem vida aí, tem vida aí, né? E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos. Não desanima não. Se alguém te cortou, te abandonou, te entristeceu, descansa. Tem vida aí. Aprenda a viver para Deus. Aprenda a confiar em Deus. Eu aprendi tanto a confiar em Deus que até quando acontecem as coisas erradas, eu fico pensando o seguinte, o mais errado que seja, talvez Deus tenha algum propósito nisso. E ainda a gente coloca talvez, né? Mas Deus sempre tem um propósito em tudo que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente olha e fala o seguinte, quando a gente chega no trabalho da gente, levanta um endemoniado lá, né? Aí você olha assim para o endemoniado e fala, meu Deus, por que isso? Deus fala assim, estou te preparando. Porque hoje é um endemoniado, mas amanhã pode ser 2 endemoniados em cada livro. Hoje talvez é uma prova, mas amanhã pode ser 2 provas. Faça um pouco, só um pouquinho, por favor. Vai lá, Lu. Nada vai amarrar o celular. Às vezes nós precisamos entender isso, irmãos. Eu não quero que você seja o crente top da galáxia. Mas eu quero que você seja o servo, aquele que confie em Deus verdadeiramente. Aquele que vai dizer o seguinte, Deus está comigo, custe o que custar. Esses dias eu estava deitado na cama lá pensando, falando o seguinte, oh meu Deus, precisava colocar uma cadeirinha lá no canto e no espelho para me sentar para conversar com o Senhor um pouquinho, porque às vezes eu me sinto tão sozinho. Se eu conversar com o Senhor, eu sei que o Senhor vai me responder. Aí eu pergunto para a igreja, Deus responde ou não responde? Será que se eu pôr uma cadeira lá e ficar conversando com Deus, eles vão me chamar de doido? Não. Talvez alguém vai. Mas Deus vai dizer o seguinte, você separou um lugar para mim. E eu faço questão de sentar nele. Eu faço questão de te ouvir. Mas quando eu falar, você vai me ouvir? Isso. E às vezes a gente quer só desabafar, só falar com Deus. Mas e quando Deus quer falar conosco, nós queremos ouvir? Se quer ser uma árvore cortada, cuidada por Deus, que ao cheiro, não precisa ter água, ao cheiro das águas, vai florescer. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você tem autonomia para colocar ali. E eu quero orar a Deus, né? Dado da próxima semana. Não precisa nem colocar aqui não, pode até deixar ali mesmo. Você, domingo, nós temos o nosso café com Deus, né? E culto de Santa Ceia, irmãos. Por favor, irmão, não fique em casa. Só em caso de enfermidade mesmo, né? Se você está enfermo, não tem condição de sair de casa, beleza. Né? Ou se você estiver preso, né? Ou morto, né? Se você estiver morto, nós não vamos ter culto fúnebre. Nós não vamos ter culto, né? Nós vamos fazer o culto de Santa Ceia, nós vamos fazer o culto fúnebre. Né? Então assim, é melhor que você esteja aqui para nós celebrar o culto de Santa Ceia do que nós estar celebrando o culto fúnebre.
Amém? Sim ou não? Domingo nós temos escola bíblica dominical, né? Eu acho que era um evangelista, não tenho certeza. Já terminou o estudo dele? Não, né? Então vou fazer o seguinte: domingo não vai ter estudo para ele terminar o estudo, né? No próximo domingo ele vai estar aí. Então no domingo não teremos estudo, porque quando ele chegar ele ministra, termina o estudo da onde ele parou, que aí eu pego do próximo inteiro. Amém? Eu acho que ele não acabou mesmo não, ficou. Acabou não. Acabou não, né? Pois é. Fez não. Não é? Tópico 3, é isso mesmo. Domingo é o internado ali já pode participar da Santa Ceia, né? A Célia também? Internado é interno. Né? A Célia também é batizada, né, Célia? Ela também já pode. Não sei por que ela não foi cantar com o negócio. Chamaram. Já nem saiu, agora vai sair. Isso. Não, pastor, não disse que o Bernardo conhece esse tudo. Não, mas o certo é que ela vai entrar agora, a partir de domingo. Ela já participa da Santa Ceia. Então, a partir de domingo agora, ela e o Juarez. Domingo? Domingo ela já pode. Aí, viu, né? Se chama. Domingo ela já pode. Ela e ele entram em comunhão. O rapazinho ele não vai entrar porque ele não é batizado, né? Falar nisso, o batismo vai ser depois do frio? Não sei, eu tenho que projetar o batismo para depois do frio, né? Você quer batizar ele? Quem sabe vai mais uns 3. Talvez vai mais uns 2, né? Aí o irmão Cleber. Talvez vai mais uns 3. Porque esse frio não tem jeito não. Não, o melhor tempo é esse. Não, se o tempo tiver. A água tiver é sol mole. durante o dia. A água é mole, né? Nós vamos preparar. De certo, irmão, de certo que desse jovem, nós não temos que cobrar muita coisa, né? Não tem que cobrar estudo da palavra, né? Para ensinar ele o que é batismo, porque eu olho para ele, é notório, irmão. Igual Samuel. Mesma coisa de Samuel, inocente, tem nada na mente dele de pecado que faça ele pecar. De certa forma, que às vezes você pode olhar para os Juarez assim, irar um pouquinho, mas não é, né? Isso é só na mente dele, não tem maldade dentro do coração dele não. Então assim, próximo batismo agora, ele já vou batizar ele. Espero que ele sossega na água, porque eu afundo tudo, né? Não tem que ficar nem com a mão, nem com a pontinha da unha do lado de fora, não, é tudo. Mas para nós será um prazer. Né? Que aí os 3 vão ser batizados. E vamos orar também para que a Sara restabeleça também a sua vida no altar do Senhor, né? Ela está afastada dos caminhos do Senhor e ela é uma alma preciosa para Deus. Eu espero seriamente que Deus dê oportunidade para ela de regenerar, enquanto é tempo. Porque às vezes a gente está com expectativa de poder, quando eu consertar, aí eu volto. A gente tem tempo de consertar e aí? Quando você tem tempo ainda está bom, mas quando você não tem? Gente, rapidinho, ó. Hã? Falou comigo, não dá pra ser igual. Piscar de olho, né? Você sofreu um infarto fulminante, de uma hora para outra, pá. O piscar de olho vai embora. Hã? Ele estava parado conversando com nós. Vamos falar com ele. Pois é, acontece. Amém, irmãos? Lembra de orar pela irmã Berenice, né? E de oração de agora. Lembra de orar pela vida dela? Ela estava lá no dia que eu estava de plantão lá no hospital, ela estava lá, né? E eu falei com ela, olha, irmã, qualquer coisa que a senhora precisar, a senhora manda mensagem para nós. Porque nós estamos à disposição para ajudar. Nós somos uma igreja unida, né?
Qualquer coisa que precisar, manda mensagem para nós unir as nossas forças lá da assistência que precisa dar. Né? A igreja não pode ser só voltada para dinheiro, não. Dinheiro, não. A igreja tem que ser assistência também. Tem que ser hospitalidade. Né? Graças a Deus eu posso dizer com louvor que nós nunca recuou a mão para ninguém. Né? Sempre estamos dispostos a ajudar. Então assim, vamos orar pela vida dela, para que Deus, não sei se ela já engessou o pé. Tá? Pastor, Já, graças a Deus. pastor, orar pelo meu neto também, Henrique, que vai passar por uns exames. Deus abençoe que não dê nada. É o Henrique também, neto da Sérgio, vai passar por uma bateria de exame também, né? Orar pela minha irmã também, que agora é em Vitória, só que ela não tem certeza que ela está com anestesia. Ela acha que eles cortaram o dedo do pé dela. Foi operada de ontem para hoje. Cortou o dedo dela. Ela acha o quê? Teve que amputar o dedo dela. Ela acha que amputou, ela está na anestesia ainda, não sabe. Ah, tá, não sabe quem cortou. Mas ela foi internada ontem e ia ser operada, foi operada hoje de manhã. Eu estava comentando com o pessoal esses dias quanto as coisas loucas acontecendo esses dias. Pessoas jovens estão infartando do nada, pessoas sofrendo apagão do nada, de uma hora para outra. Né? A Sônia, ver o que aconteceu com a Sônia, né? De uma hora para outra assim, desligou. Né? Não, a Sônia, a irmã do Valpito, da Cista, né? Ela tá até hoje, né? Tem como até hoje. Assim, Nossa, mas tem muitos dias. Do nada. Ela está acordada já? Mas não tem reação, resposta nenhuma. Uma amiga minha disse também que uma colega dela de 20 e poucos anos, para 30 anos também, do nada assim, deu um trem na cabeça e entrou em coma. Está acontecendo umas coisas, irmãos, que se a gente não vigiar não, a gente tem que ter cuidado para quê? Por isso que eu falo, deixa a vida no altar. Porque às vezes se acontece um apagão desse, você fala o seguinte, depois eu peço perdão, e se sofreu um apagão de uma hora para outra? E a luz não acender. E aí? Essa luz não dormiu não, ó. Tá de pé aqui, ó. Passou mal, ficou muito mal no lugar mesmo. Muito mal mesmo. Tá de pé aqui, graças a Deus. Fica com a vida no altar, tá, irmão? Vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus. Lembrando, irmão, domingo nós então não teremos escola bíblica dominical, mas à noite nós teremos culto de Santa Ceia e o nosso café com Deus. Né? Não faça que nem o milagre da Santa Ceia, tá, irmãos? Eu não vou levar porque o outro vai levar. Eu não vou levar porque o outro vai levar e acaba no final da noite porque levou nada. Não, come. Aqui nós somos daquele que multiplica 5 pães e 3 peixinhos. Se você tiver condição de trazer, irmão, você traz. Se não tiver, não tem Vocês condição. ainda vão comer bolo do casamento ainda, gente. Ainda? Não deve falar não. Não precisa falar, não. Não quero falar não. Só se está na live, não chamou você pouco dinheiro. Esse camarada esteja aqui não. Caleb, charado meu menino, faleceu essa noite e vai ser sepultado na igreja. Tá só morrendo gente. O pessoal achou que era meu menino. Vamos orar também porque a família conforte o coração dessas famílias, né, irmãos? Como eu disse aqui, só lá na hora já foi 2 funcionários que morreu. Um está em AVC na UTI lá em Iguaçu. Então assim, está difícil. Se a gente não tiver força para orar a Deus, que as pessoas acreditam nas nossas orações. Quando eles pedem oração, porque eles acreditam que nós oramos com fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fato que não se vê. Então feche os teus olhos. Pai querido, Jesus amado, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor por este culto, por esse momento tão especial que nós passamos na casa do Senhor. Eu queria pedir ao Senhor que conforte o coração, ó Deus, desses familiares que perderam um ente querido
de amigos e perder um ente querido. Eu sei, ó Deus, que não é fácil perder quem a gente ama, quem a gente gosta, quem a gente quer perto. Eu sei que hoje também está difícil de achar amigos verdadeiros, pessoas a quem a gente pode confiar. Mas no Senhor nós temos certeza que nós nunca vamos nos decepcionar com o Senhor, porque o Senhor não falha. E essas famílias, ó Deus, estão com os corações tristes, porque eles nunca queriam perder o ente querido. Mas aprove o Senhor, ó Deus, chamar eles. Então tudo que nós pedimos ao Senhor é que conforte esses corações. Pega também, ó Deus, o William nas suas mãos. Eu não sei qual o propósito, qual o projeto que o Senhor tem na vida desse menino, mas que o Senhor tome ele nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aí, irmão, ó Deus, o teu servo aqui, que amputou no dedo do pé também. Pai querido, eu sei que é difícil para nós retirar um membro do nosso corpo também. Que o Senhor, ó Deus, dê estabilidade emocional para esta mulher. Traga tranquilidade para a vida dela e que ela possa entender, ó Deus. Cada coisa que acontece na vida dela tem um propósito da parte do Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite por tudo. Por cada membro, cada agregado que estão aqui. Aqueles que estão participando dessa live. Estão adorando o Senhor. Pai querido, por mais que às vezes esteja em outra cidade, mas a palavra do Senhor tem alcançado essas vidas. Quero pedir ao Senhor que abençoe a vida do Gabriel. Ele tem sido um instrumento do Senhor também, ó Deus, para cuidar dessa live, para convidar as pessoas para participar da live. Isso é muito importante, Deus. O Senhor dê sabedoria e entendimento para ele a cada dia mais. Nós somos gratos ao Senhor por cada vida que está aqui, aqueles que não puderam estar presentes. Que nós possamos ser gratos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nós te agradecemos nessa noite por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja da graça do Senhor Jesus diga amém. No terminar nosso Deus. E a paz de Jesus será. Estou só te esperando. Domingo culto de Santa Cata. Domingo culto de Santa Caia.